Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso resumo do livro Super Intestino. Tá gravando? Tá, deixa eu só configurar aqui, esqueci, ó. Só liguei a câmera aqui e comecei a falar. Áudio ok, gravação ok, né? Você tá me vendo aí, então tá gravando. Mas vamos lá, pessoal. Hoje a gente, enfim, vai pro capítulo. Qual é o capítulo? Capítulo 8, ó. Tratamento da SIBO e da SIFO, né? Nos dois vídeos anteriores, eu tô olhando aqui pra baixo, pessoal, porque eu tô abrindo aqui o meu bloco de notas, pronto. Os dois vídeos anteriores, ó, tá aqui é o livro, tá bom? Né, se você já tá acompanhando a série, você sabe que a gente tem esse livro, né? A gente tá fazendo um resumo desse livro. Se você tá chegando aqui a primeira vez, beleza, assiste esse vídeo aqui, mas realmente eu iria lá pro primeiro vídeo, certo? Que é o do Introdução mais capítulo 1, se não me falha a memória. Lembrando que o livro aqui ele é dividido em 4 partes, certo? Ó, peraí que a minha gata tá bebendo a minha água aqui, você acredita? Eu botei uma água aqui do lado e o gato tá bebendo a minha água. Peraí, deixa eu tirar aqui o gatinho. Acho que eu nunca nem mostrei pra vocês, né? Esse gatinho aqui, nada a ver eu fazer isso aqui no meio do vídeo, ó. É a nossa gatinha. Ela é da rua, aí minha esposa adotou ela, né? Então o nome dela não é Fia, tá bom? Derrubei foi tudo aqui, pessoal, desculpa, viu? Eu tô fazendo aquela enrolação dos primeiros minutos pra você ir entendendo aqui qual é o princípio do vídeo, né? Mas vamos lá, agora vamos falar sério. Então o livro ele é dividido em 4 partes, tá certo? Ó, parte um, parte 2, parte 3 e parte 4. Essa parte 4 aqui, ela fala sobre o plano prático, né? De você construir esse tal superintestino. Então com o vídeo de hoje, né? Que é do resumo do capítulo 8, que é como vencer e derrotar o SIBO e o SIFO. A gente vai, enfim, terminar, né, a parte número 2. Depois a gente tem mais 2 vídeos para complementar a parte número 3. Inclusive, eu vou pegar esses 2 capítulos, que é o 9 e o 10, vou fazer um vídeo só. E enfim, tá? Então, mais uma vez, pessoal, eu tenho percebido que, fazendo uma crítica mesmo no bom sentido, tá bom? É um livro legal, interessante, a parte de Cibo é a parte mais forte, só que, cara, tá muito massivo, tá muito repetitivo, entendeu? Então, fica meio complicado, né? Porque você vai lendo e vai avançando e é a mesma coisa, né? Tá sendo dita aqui. Então, esse capítulo 8 aqui, por exemplo, ele vai repetir muitas coisas que ele falou no capítulo 6 e no 7, né? Capítulo 6 era aquele específico sobre a Cibo, tá bom? Ó, o capítulo 6, vou abrir aqui pra vocês, ó, que era Cibo mesmo, e a Franca em barriga. E o 7 é o Sifo, que é o que eu já gravei, né? Tá aqui já na playlist. E a selva dos fungos. Então, ele, nesses capítulos próprios de cada doença intestinal, SIBO e SIFO, ele vai dando um caminho relacionado ao seu tratamento, né? E aqui, basicamente, ele sai repetindo, sabe? Então, é meio complicado. Então, a gente vai dar umas breves pinceladas aqui, certo? Eu acho que de novidade, eu trouxe aqui um artigo científico que ele cita e, obviamente, eu fui ler. E é assim que a gente deve ler livros, tá bom, pessoal? A gente não pode simplesmente acreditar em tudo que o autor fala. Se ele falou que uma determinada coisa ajudou no tratamento e ele cita a referência, se ele não cita a referência, eu já fico assim, ó, eita, não citou a referência e só falou que melhora, que estranho isso aí. Eu já não dou muito crédito. Agora, se ele cita a referência, eu já dou um pouco mais de crédito, mas a depender, eu vou lá e, se for do meu interesse, eu vou lá e vou na referência e eu vou ler com meus próprios olhos, com a minha própria percepção e ver se realmente faz jus aquilo, né? Se faz sentido ou não. Então eu percebo que, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre glúten, lactose e desbiose. É o vídeo mais bombado, digamos assim. Tem mais de 3.000 visualizações, mais de 60 comentários, se não me falha a memória. E a maioria das pessoas que estão lá comentando, eles estão meio que me falando mal de mim, né? Dizendo assim, ah, você não sabe de nada, não sei o quê. Você por acaso já leu o livro tal, tal, tal? Só que eu sei que essa galera não vai ter esse trabalho. Eu duvido. É sério mesmo, eu duvido, ó. Porque que no final ele traz as referências, ó.
Aí ele traz alguns artigos científicos, são todos em inglês, já começa daí, a primeira barreira. Nem todo mundo sabe ler inglês. Eu duvido que a galera vá ler esse livro aqui, por exemplo, né? E dessa maneira crítica. Rapaz, a gente tá no Brasil, eu sou brasileiro, eu conheço as pessoas. Quase ninguém vai ler um livro, já começa daí. Se ler o livro, não vai ler de todo. É bem comum. Inclusive, eu mesmo, às vezes, nem queria terminar de ler esse livro aqui, só pra você ter ideia, mas eu vou até o fim. E se ainda ler o livro todo, ele não sai fazendo anotação, não sai estudando de verdade, fazendo essas coisas das referências, eu duvido. Então a galera sai simplesmente acreditando em tudo, sem pensar de maneira crítica, digamos assim, e tá tudo do jeito que tá, essa confusão, né? Certo? Então vamos trazer só alguns pontos aqui que talvez você até já saiba, porque eu já citei em vídeos anteriores, então a novidade é só esse artigo. E outros mais dois pontozinhos aqui. Tá certo? Então, se eu fosse dividir aqui, a gente vai falar um, dois, três, quatro, cinco tópicos, tá bom? Então, o primeiro tópico aqui, como esse capítulo ele é dedicado ao tratamento dessas duas situações intestinais, que é o supercrescimento bacteriano e fúngico no intestino delgado, né? Que é essa primeira porção do intestino, ele vai falar aquela frase clássica, né? Ele deixa entender, na verdade, que a gente já conversou por aqui, que a solução da cibo e sifo não é simplesmente eliminar alimentos. Aí aqui a gente entra no conceito de dietas low food maps. Vou deixar aqui abaixo. Dieta low food maps, né? Mas sim tratar o mal pela raiz. Que a gente já chegou Eu concordo com isso. Porque o que acontece, pessoal? Se você não identificar os sintomas e não ir atrás de um gastro, né, de um especialista para fazer o exame, você não vai tratar a SIBO nem a SIFO. Como são situações que geram essas, né, condições clínicas, elas geram uma série de intolerâncias alimentares, por exemplo. Como na SIBO existe essa superfermentação, né? As espécies de bactérias que estão lá no intestino delgado, elas são superfermentadoras, a gente já falou sobre isso nos capítulos anteriores. Se você comer determinados tipos de frutas, legumes, que são comidas boas de qualidade, saudáveis, essas bactérias podem acabar fermentando esses alimentos, desencadeando sintomas, né, de desconforto, gases, diarreia, etc, etc. E você vai viver uma vida agora de eliminação. Ah, o alface não dá certo. Aí na outra semana, o tomate não dá certo. A banana eu percebi também que não está dando mais certo. Então você vai vivendo esse processo de simplesmente eliminar alimentos, mas você não trata o mal pela raiz. É o quê? Que é matar essas bactérias ou esses fungos, né? Então não vai adiantar de nada. Entendeu? É como se você estivesse apenas mascarando os sintomas. É igual aquela história, sabe? Que também é bem comum do cara que tem gastrite, né? Na verdade, ele nem sabe se tem gastrite, ele só sente que o estômago dele tá ali com aquele sintoma de queimação, de dor, né? Aquele refluxo, ele não vai procurar ajuda, ele fica tomando omeprazol dia ou outro, assim. Ele não faz o tratamento direito. Ele só fica, comia uma coisa hoje e senti uma azia, né? Senti um desconforto, uma queimação. Aí ele toma omeprazol. Aí no outro dia não sente nada nem no outro. Aí no outro dia ele sente outra coisinha. Ele toma mais um comprimido de omeprazol. Ou seja, ele tá só mascarando sintomas. Então é como se essas dietas, né, mais restritivas, do tipo Low Food Maps, por exemplo, que eu particularmente nem gosto muito de prescrever para os pacientes, obviamente eu prescrevo para muitos pacientes que eu atendo, de maneira temporária, de uma maneira que a gente vai tentando reintroduzir, né? A gente não fica só pensando em eliminação, a gente também fica pensando em reintrodução. Então, se você seguir simplesmente um processo de eliminação sem tratar o mal pela raiz, né? No caso aqui seria com antibiótico, no caso da SIBO, você vai estar só mascarando sintomas. Então a gente entra aqui no conceito de dieta low food map, que nós já conversamos, né? Que é aquela dieta baseada em alimentos que são
fermentáveis, né? Então você retira esses alimentos, né? Deixa apenas alimentos que não fermentam ou que têm um baixo processo de fermentação. Lembrando que Food Maps, né, é um termozinho para determinar os açúcares que são fermentados pela microbiota. O F, ele vem de frutose. Posso estar errado aqui, viu? Que eu não lembro de cabeça, não, né? É tipo assim, né? Food Maps. O F, se não me falha a memória, ele vem de frutose, né? O O vem de oligosacarídeos. O D vem de disacarídeos, como por exemplo aqui o mais conhecido é a lactose, né? Exemplo é a lactose. O IME, ele vem de monossacarídeos, que, né, não deixa de ser açúcar simples, monossacarídeos. Se eu tiver errando aqui, me digam aí nos comentários, viu? Porque realmente eu não lembro isso aqui de cabeça, não. E o P vem de polióis, né? Como, por exemplo, o xilitol é um tipo de adoçante do tipo poliol. Então, em teoria, você tem que eliminar os alimentos que vêm esses tipos de açúcares, porque esses açúcares vão ser extremamente fermentados no cibo, né? Na cibo. Aí, como eu falei, você vai viver agora uma vida de restrição sem tratar. Então nunca vai ter fim. É um ciclo sem fim, né? Que você vai eliminando, eliminando, eliminando a cada rodada de tempos, cada mês, cada semana você vai percebendo uma nova intolerância, vai eliminando e não tem fim. Então essa dieta, não tô falando que ela não serve pra nada, ela com certeza ajuda, né? Deixa eu só botar aqui embaixo. Ela também pode ajudar no sentido de dar mais conforto enquanto o paciente está fazendo o tratamento para si. Ajuda isso aqui, não tô falando que não ajuda, não. O negócio aqui, o problema da dieta Low Food Maps é deixar o paciente aqui. Pá, cara, tô errando aqui. Paciente aqui por muito tempo e sem reintrodução. Então esse aqui é o problema. Você deixar o cara muito tempo nisso aqui, meses, anos. Não encoraje ele a fazer nenhum tipo de reintrodução, porque ele não vai reintroduzir por conta do medo, entendeu? E assim, eu tenho provas de pacientes que fizeram tratamento do SIBO e a reintrodução foi possível depois, entendeu? Então realmente é possível, né? E então, como essa dieta também ela tem outra desvantagem, que ela é o que? Ela tem déficits, né? De nutrientes, de fibras, por exemplo, calorias, enfim, ela é uma dieta que ela tem. Aí imagina, né? O paciente ele já tá fazendo eliminações e ele já não consegue ele absorver muitas coisas por conta da situação que ele tem intestinal. Você tá dando uma dieta com baixa caloria para ele, então ele vai emagrecendo cada vez mais, ele não consegue recuperar o peso dele. Ele corre o risco de ter uma anemia, deficiência de B12, deficiência de ácido fólico, de vitamina D, selênio, zinco, porque ele mal está consumindo alimentos que têm densidade calórica, porque esses podem ter esses food maps, né? E outra coisa, essa dieta aqui também não ajuda a construir uma microbiota intestinal saudável. Por quê? Porque para construir uma microbiota intestinal a gente precisa de fibra, né? E as fibras aqui, elas acabam sendo eliminadas porque você está eliminando vários alimentos que têm food maps. Normalmente esses alimentos que têm food maps têm fibras. Fibras também elas acabam sendo fermentadas, então quem tem SIBO pode sentir mais sintomas comendo determinados tipos de fibra. Então também é uma dieta que perceba que ela melhora o sintoma, mas ao mesmo tempo ela nunca vai construir de fato uma microbiota saudável, porque você está eliminando o principal combustível que as nossas bactérias boas amam. E assim como a gente precisa de água para sobreviver, elas precisam de fibra. Então nesse tipo de dieta, a gente priva o intestino da gente de fibra. E as bactérias boas, elas nunca vão crescer e prosperar, digamos assim, entendeu?
Então é complicado. Então tem que usar isso aqui de uma maneira muito responsável. E obviamente o paciente, se ele tiver o SIBO, ou SIFO, ele tem que fazer realmente o tratamento direito. É o tratamento medicamentoso. Abrir aqui um tópico. O que seria... Peraí, deixa eu abrir aqui. Pronto. O que seria tratar, né? Matar, sei lá, vamos falar tratar. Tratar o mal pela raiz, então, Ítalo. O que seria? Primeiramente era ir ao gastro, né? Gastroenterologista. Enterologista. Fazer o exame. Deu positivo, né? Positivo. Aí você vai fazer o tratamento correto, lembrando que tem 3 tipos de SIBO, né? Tô falando aqui agora só de SIBO para não ficar indo pro SIBO e pro SIFO, né? Só pro SIBO aqui. Deu positivo para SIBO, aí você vai fazer o tratamento, por exemplo, medicamentoso com antibiótico, né? Que é a rifaximina. Rifaximina. Rifaximina é isso mesmo, aquele tratamento padrão de 1.200 miligramas de antibiótico dia por 10 a 14 dias. Inclusive, esse antibiótico é um pouco carinho, certo? E aí parece que é meio difícil de encontrar. E junto com a antibiótico terapia, fazer essa dieta de baixa fermentação. Fermentação. Então, aqui antes, o ideal é que você procure um nutricionista e entenda de SIBO, né, de intestino. Ele vai prescrever uma dieta de baixa fermentação personalizada. Isso aqui é personalizar. Isso aqui é muito interessante, porque não é só entregar uma lista assim, toma isso aí. Tem que personalizar de acordo com as tolerâncias do paciente, das preferências. E a gente tem que ajudar ele também a passar por esse processo de uma maneira mais fácil, né? Efetiva e também mais fácil, né? Simplesmente dar uma lista. Ele pode encontrar isso aí na internet, no chat GPT, né? A gente calcula as calorias para também não fique tão hipocalórica, né? Então, enfim, tem várias coisas que o nutricionista que ele entende dessa área. Inclusive, eu tenho uma consultoria, né, sobre isso, eu tenho atendo esses pacientes. Eu sempre deixo o link aqui na descrição, porque eu acredito que os pacientes, esses vídeos que eu faço aqui de resumo de livros, eu acho que ele é mais direcionado a profissionais, mas eu posso estar enganado. Pode ser que tenham pacientes que assistam. Então, se tu não sabe, eu tenho essa consultoria. O link tá aqui na descrição abaixo. E essa dieta de baixa fermentação, ela tem que ser, obviamente, temporária. E ela tem que ir progredindo, né? Ou seja, você vai fazendo reintrodução à medida que os sintomas, reintrodução, à medida que os sintomas vão melhorando e tudo mais, né? E o ponto final aqui é que você vai ter que sair desse modus operandi aqui uma hora você vai ter que voltar à vida normal, digamos assim, voltar à vida normal, porém, agora mudando seu estilo de vida, né? Ou seja, tu vai ter que realmente parar de comer mais alimentos ultraprocessados, industrializados, vai ter que realmente voltar a comer comida de verdade, porque SIBO tem muita recidiva. Pessoas voltam facilmente para esse estado. Então tem que aproveitar essa oportunidade que você se curou do SIBO para construir agora, vou até deixar aqui em caixa alta, ó, construir agora uma microbiota forte, não uma microbiota saudável, né? Beleza? Então esse seria tratar o mal pela raiz, não é simplesmente só fazer a dieta Low Food Maps, ou não é simplesmente só fazer o tratamento medicamentoso e sair comendo também qualquer coisa, isso aí pode ser ineficaz, né? Ou pior, né, não fazer nenhum nem o outro, é o pior cenário, não fazer nem o tratamento medicamentoso, nem fazer a dieta correta. E você abre aqui a internet e você vê pessoas falando: tome o óleo de curcumina para se tratar do SIBO, sem antibiótico, sem dieta, sem nada. Você só vai tomar esse produto aqui. Esse é o pior cenário. Você nem vai tratar o negócio, você vai ficar perturbado da cabeça seguindo essas pessoas dessa linha. Eu falo isso sem. Né, não gosto de ficar falando assim. Eu não cito nomes, obviamente, nunca vou fazer isso aqui.
Mas as linhas eu cito, né? Essas linhas mais assim, como é que a gente chama isso? Mais funcionais, essas linhas mais da medicina complementar, sei lá, tem um nomezinho aí, né? Então, muito cuidado com essa galera. Eu não tô falando que ali só tem coisa ruim, que também não é assim, não. Mas cuidado com a emoção exagerada em cima das coisas, sabe? Que inclusive eu vou até citar um artigo aqui. Porque eu percebo que as pessoas botam muito fé em, às vezes, em um fitoterápico, em uma planta, que eu acredito que esses negócios têm efeito. Agora, falar que isso substitui um tratamento já convencional, já comprovado por 1000 estudos, 1000 artigos, aí é complicado, né, não? Entendeu? Então você, com certeza, essas coisas, muitas dessas coisas são boas, mas entenda que isso tem um efeito de longo prazo. É para você estar sempre fazendo. A gente até conversou isso no vídeo passado, né? Eu acredito no poder anti-inflamatório da curcumina, é, dos temperos, né? Açafrão, alho, cebola. Acredito nessas coisas. Berberina, em extratos de plantas. Eu acredito nisso. Mas eu não acredito o quê? Que você precisa abandonar aquilo que já foi construído com o tempo de que é eficaz e agora só olhe para essas coisas como um objeto de miraculoso, especialmente se você estiver no momento do olho do furacão, né? A SIBO tá lá no seu pico de sintomas e você não vai fazer o tratamento convencional e vai olhar apenas para essas coisas, né, mais fitoterápicos, digamos assim. É complicado falar para você que você vai conseguir superar o SIBO e que você não vai precisar tomar um antibiótico nem fazer dieta. É difícil isso. Eu não gosto muito desse discurso. Eu acho que as coisas podem andar juntas. Pronto. Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é esse: as coisas podem andar juntas. Você pode fazer o tratamento com antibiótico, faz, né, que é limitado, faz a dieta certa para ti e vai tomando ali alguns fitoterápicos, enfim, entendeu? Andar juntos, não separados, né? Uma coisa não exclui a outra, certo? Aí aqui depois ele vai entrar no ponto que a gente conversou até no vídeo passado, antibióticos fitoterápicos. Ainda até puxando para isso que a gente está conversando. Que é o quê? Que ele vai falar sobre uma série de substâncias, né, que tem esse efeito antibacteriano, antifúngico. Eu repito, eu não desacredito, só não acredito que isso precisa excluir os tratamentos convencionais. Aí ele cita um estudo, né? Ele fala, olha só, que era para eu ter anotado a página para ler, né? Mas enfim, você vai entender aqui, tá no capítulo 8 aí. Então lá ele vai falar sobre esse trabalho onde foi, né, avaliado alguns fitoterápicos comparado com a rifaximina, que é esse antibiótico do tratamento padrão da SIBO, e ele mostrou que os dois foram eficazes, tanto os fitoterápicos quanto o antibiótico, ou seja, o fitoterápico não foi melhor, também não foi pior, foi equivalente. Aí ele cita o artigo, e obviamente eu fui lá ler isso, né, que eu fiquei curioso. Então esse aqui é o artigo, ó. Tô dando um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Não se preocupa que eu vou deixar aqui na descrição abaixo, tá? Se você tiver interesse em se aprofundar, tá bom? Leia com seus próprios olhos e a sua consciência. Então tá aqui o título, né? O artigo é desse cara chamado de Victor Shedd. Então aqui em inglês seria Herbal Therapy is equivalent to rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth. Desculpa o meu inglês. Traduzindo para o português seria mais ou menos o quê? Terapia de ervas, né, que são esses fitoterápicos, curcumina, berberina, extrato de orégano, óleo de orégano, essas coisas. É equivalente ao tratamento da rifaximina na SIBO, né, que é o Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Aí eu li o artigo, ó, vou até pegar aqui as coisas que eu já anotei aqui, para ficar mais fácil, ó. Então esse trabalho aqui, só para você entender a metodologia por cima, tá bom? Interessante é que você lê. Eles pegaram 104 pessoas com SIBOs comprovado, eles fizeram um teste de respiração, deu a SIBO comprovado. E eles dividiram essas pessoas em dois grupos, ó. Pegaram essas 104 pessoas e dividiram em dois grupos. O grupo Rifax,
né, que seria a rifaximina, é o antibiótico, ou seja, um grupo 1 vai fazer o tratamento com o antibiótico convencional, né, que é essa rifaximina. E o grupo 2 vai, que é o antifito, né, que antifito vem de antibiótico fitoterápico. Ele vai fazer o tratamento não com antibiótico, ele vai fazer com esses fitoterápicos que ele cita que ajudam no tratamento, né, que esses que eu já te falei, curcumina, enfim. Eu até já botei aqui, né, não ficou clara a dose. Ele realmente ele cita, né, alguns componentes, mas realmente não fica claro a dose, então isso aqui não dá para replicar, já começa daí, ó. Né? Vamos colocar assim, ó, pontos duvidosos. Então, não fica claro a dose e esses fitoterápicos precisariam ser tomados. Até porque também não fica claro, porque esse artigo aqui são 2 produtos comercializados de 2 marcas lá, é a Metagenomics, né, de uma marca da empresa, e a outra eu não lembro agora. Então já não fica claro. Então, do que adianta eu chegar e falar pra ti assim, ó, a curcumina, a berberina ajuda, viu? Aí tu, beleza, quanto é que eu tenho que tomar? Aí eu vou falar, não sei. Eu não sei a dose, o artigo aqui, tá entendendo? Então essas coisas que a gente tem que pensar, né? Tá bom? Mas enfim, eles, né, fizeram esses 2 tratamentos e isso durou 4 semanas de tratamento, né? Ou seja, foi um mês aí com antibiótico e o outro um mês com é, esses negócios aqui, né? Esses antibióticos fitoterápicos. Eu vou também aqui dar um Ctrl+C logo no resultado. Eu não peguei os gráficos, até porque nem tem gráfico. Quer dizer, tem gráfico, mas eu anotei aqui para ficar mais fácil. Vamos ver aqui, ó. Espera aí, pronto. Resultados, tá vendo aqui? Vou abrir aqui uma aba de destaque para ficar melhor de você enxergar, certo? Ó. Pronto, ó, resultados. Então, o que é que aconteceu aqui para você entender? Ó? Eu vou falar aqui sobre 4 resultados que foram realmente interessantes. Né? Não, é porque eu tô lendo aqui o estudo sem emoção, entendeu, pessoal? É assim que a gente deve fazer. Pelo menos a minha linha de pensamento é essa. A gente vê se realmente for um negócio que tem um grande potencial. Pronto, galera, realmente, ó, aqui tá certo. Você pode fazer assim com segurança. Não lê com emoção. Certo? Você tenta ser o mais justo possível e verdadeiro contigo mesmo primeiro. E você sendo justo e verdadeiro contigo mesmo, você vai refletir isso para os outros, entendeu? A minha intenção aqui não é enganar ninguém, também não é ser descrente com tudo, né? Obviamente, mas é ser crítico, ser sério, ser um profissional sério. Então, ó, o primeiro resultado aqui que eu achei interessante, particularmente, é que o grupo que fez o tratamento com os antibióticos fitoterápicos, eu vou chamar antifito para não ficar repetindo essa palavra grande. Eles tiveram 46% das pessoas ficaram tratados do SIBO, então é bem interessante isso aqui. Enquanto o pessoal da rifaximina, ó, 34%, ou seja, menos pessoas. Então, realmente, o percentual, eu achei isso bem impressionante, que o pessoal dos antibióticos fitoterápicos, antifito, tiveram maior taxa em percentual de tratamento da SIBO do que o pessoal da rifaximina. Bem interessante, né? Apesar de tudo, estatisticamente falando, isso aqui não teve uma diferença significativa. Por isso que se tornam equivalentes no final das contas. Ou seja, ambos tratamentos foram efetivos. Então, a gente pensando por esse ponto, né, a gente pensa, então se ambos são efetivos, eu não vou tomar um antibiótico, porque ele traz mais efeitos colaterais, eu vou fazer o tratamento com os fitoterápicos, né? A gente pensa assim, naturalmente. A odds ratio, que é a razão de chances, que a gente chama isso em termos científicos, eles calcularam e eles viram que as pessoas que usaram os antibióticos fitoterápicos, eu disse que não ia repetir, estou repetindo o nome, né? Eles tiveram 1,85 vezes, né, de chances de ter cura do SIBO, né? Ou seja, quase 2 vezes, né? Também é um número interessante. E aqui no resultado 3 é os resultados de não resposta, ou seja, os pacientes que fizeram o uso do antibiótico, né, da rifaximina, e não tiveram resposta, né? 34 tiveram. Aí o restante que não teve,
eles pegaram essas pessoas que não tiveram e falaram, agora toma o fitoterápico, né? O conjunto, a mistura de fitoterápico. Aí eles tomaram e tiveram, ó, 57% de sucesso. Ou seja, eles não responderam bem ao antibiótico. Depois deram um fitoterápico, aí eles responderam em 57% de taxa de sucesso. E o outro grupo que não respondeu também a rifaximina, eles falaram, né, agora toma de novo o antibiótico. Aí 60% respondeu. Então, no final das contas, foi um resultado equivalente. E por fim, em relação a efeitos adversos, efeitos colaterais, enfim, não é a mesma coisa, mas é só para tu entender. O pessoal que tomou antibiótico tiveram 6 episódios de efeitos colaterais, tipo diarreia, teve um quadro lá de tipo de uma alergia que é bem grave, que é anafilaxia. Enfim, teve lá 6 efeitos adversos. E o pessoal dos fitoterápicos, só um teve efeito adverso. Então, ponto, né, positivo aqui pros fitoterápicos que realmente causam menos efeitos colaterais. A gente sabe disso, né? Então, como conclusão do estudo, os autores eles falaram que ambos tratamentos são semelhantes, né, e equivalentes. Por isso que o nome aqui do estudo, ó, é esse, né? Herbal Therapy is equivalente, né? Ou seja, ambos foram bons no tratamento do SIBO. Então, se você lê esse trabalho com muita emoção, você imediatamente vai pensar assim, eu não vou mais tomar antibiótico, né? Vou tomar esse negócio aqui. Mas agora vamos pensar de uma maneira um pouco mais racional, né? O primeiro ponto é esse, que não fica claro a dose desses fitoterápicos. Então você teria que comprar esses 2 produtos que ele cita no estudo, o que traz aqui um outro ponto que é interessante, que é conflito de interesses. Quase ninguém fala disso. Toda vez que eu vou ler um artigo científico que traz um produto e tudo mais, cara, eu fico com os 2 pés atrás, sabe? Porque por mais que os autores falem aqui que não existe conflito de interesse, cara, quem é que vai confiar que as empresas desses 2 produtos aqui, né, desses produtos de antibióticos fitoterápicos, não pagaram de alguma forma para que esse resultado fosse positivo para eles? Porque sendo positivo para eles, para essa empresa, aí, meu amigo, os caras vão vender muito, né? Você concorda? Então, quem é que pode. Como é que a gente confia 100% que foi um resultado real ou um resultado comprado, digamos assim, entendeu? Então, eu também fico muito com o pé atrás em relação a isso. E o outro aqui é que isso aqui é um estudo piloto. E o autor não fala isso aqui, né? No capítulo 8. Ele não fala isso, que isso é um estudo piloto. O que é um estudo piloto? É um estudo inicial. É uma primeira tentativa. É uma primeira descoberta. Então eu achei muito interessante esse trabalho de verdade. Achei muito bom. Mas por esses motivos aqui, eu não posso chegar aqui com a certeza clara e te aconselhar a fazer isso. Assim, ó, não toma mais antibiótico se tu tem acibo. E agora só toma esse conjunto de fitoterápicos que tu vai ter aqui 46% de chance de ficar curado, entendeu? Não posso fazer isso, eu estaria sendo mentiroso e irresponsável, entendeu? Então, é um estudo piloto, eu achei muito massa, eu gostei de ler esse trabalho. Mas, meu amigo, precisa de mais coisa aqui, precisa assim, ter um piloto, aí depois você agora vamos repetir pela segunda, pela terceira. Vamos testar outros produtos que não sejam dessas marcas, né? Aí você vai crescendo em evidência até chegar a um ponto que, pronto, realmente, pessoal, a curcumina, junto com a berberina, junto com o óleo de orégano, nessa quantidade, nessa dose, por tantos dias, isso aqui trata o cibo. Se isso chegar a acontecer um dia, aí eu vou um dia gravar um vídeo e falar, pessoal, realmente, não precisa tomar de fato a rifaximina, você vai tomar só esse conjunto aqui de fitoterápicos, entendeu aí? Quero falar. Então isso é se né, tentar ser honesto contigo mesmo e com os outros, tá bom? Mas enfim, leiam o trabalho, leiam para vocês também retirarem suas próprias conclusões, né?
Um outro ponto aqui ainda relacionado, né, ao tratamento, aí ele vai falar de novo dos probióticos, mas a gente já conversou sobre isso, né, pessoal? Ele vai novamente repetir aqueles Lactobacillus reuteri, né, como ele coloniza o TGI superior, que é o intestino delgado. E ele libera um antibiótico natural, que é a reuterina, né? E então essa cepa de probiótico ajuda no tratamento da SIBO. Enfim, coisas que aí você está acompanhando aqui, realmente estudando os capítulos aqui, você já sabe disso. Ele vai citar outros probióticos que eu também já falei em vídeos anteriores, só para não ficar repetitivo, mas ele fala muito sobre esse Lactobacillus reuteri. Depois ele vai falar aqui um negócio que eu também não sabia. Isso aqui eu não sabia. Eu achei bem interessante que ele chama de reação de Jar. Eu não sei falar isso, viu? Eu tô vendo aqui minha anotação, para também eu não escrever errado. Gerisch Hermey. Vai ser alguma coisa alemão isso aqui. Peraí. X-H-E-I-M-E. Pronto. O que é isso aqui? Isso aqui tem a ver com o tratamento do SIBO, né? Ele fala que isso aqui é como se fosse um efeito colateral do tratamento do SIBO, seja com antibiótico, com esses fitoterápicos ou não. O que acontece? O SIBO realmente não é essa colonização, né, de muitas bactérias, né? 10 elevado a 5 daria mais de o que? 100 mil bactérias por ml, né? 100 mil unidades formadoras por ml no intestino, ou seja, é um número absurdo, é uma supercolonização de bactérias ruins no intestino delgado. Então, quando você começa a matar essas bactérias através do tratamento, pense que elas vão morrer em grande quantidade, né? E essa grande quantidade de bactérias mortas, elas vão liberar várias. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vamos chamar de toxinas. Uma delas, por exemplo, é o LPS, que é o lipopolissacarídeo, né? Que é uma molécula das bactérias do tipo gram-negativas que ativam respostas de inflamação e outros produtos. Então elas morrem, elas vão liberando esses produtos nas primeiras 24 a 72 horas. E a pessoa pode experimentar como se fosse uma explosão de toxinas. Ou seja, é como se esse negócio vai se espalhar pelo intestino e também vai ser um pouco absorvido pelo intestino, né? Porque são moléculas muito pequenas. E nessa explosão de toxina, nessas primeiras 24 a 72 horas, é gerado uma resposta inflamatória transitória e isso vai piorar transitoriamente os sintomas. Certo? Então é aquele negócio, é um mal que vem pro bem, né? É um mal que vem pro bem. Sabe aquela história de que quem tem depressão aí você precisa tomar os taxas vermelhas, né? Que são os inibidores da recaptação de serotonina, inibidor da recaptação de dopamina, enfim, são medicamentos que a pessoa que tem depressão ela precisa tomar para regular os neurotransmissores, não é isso? Só que no início, esses medicamentos antidepressivos, eles é como se eles piorassem esses neurotransmissores e depois que vinha um negócio bom, né? Depois a pessoa vai ficando equilibrada. Então aqui é do mesmo jeito. Como o antibiótico aqui, ele, né, a rifaximina, por exemplo, vai sair matando tudo, essas bactérias vão sair liberando as suas toxinas. Essas toxinas, né, nas primeiras horas, nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias ali, vão gerar essa resposta de inflamação transitória. Isso vai gerar uma piora dos sintomas. Então, sim, se tu já estava com muitos gases, pode ser que piore muito mais. Ele fala sobre até efeitos psicológicos. Você pode ficar mais ansioso, mais depressivo nessas primeiras horas e dias. Então, é necessário suportar esse processo
de tratamento, não desistir, entendeu? Não desistir da antibiótico terapia lá junto com a dieta. Você tem que suportar esse negócio, porque depois vai vir a parte boa. É como se fosse a escuridão para depois começar a vir a luz, né? Então, o nome disso aqui é chamado de reação de Jeris-Heimer. Não conheci isso aqui, eu achei bem interessante. E parece que isso foi evidenciado a primeira vez em pessoas que tinham sífilis, né, que é aquela doença sexualmente transmissível, e elas faziam uso de penicilina, e as pessoas parece que experimentavam esses efeitos. Enfim, começou lá o pessoal identificando o nome desse efeito. Provavelmente foi esse cara aqui, esse Jerzy Heimann, que descobriu isso. Por isso que o nome hoje é reação de Jerzy Heimann. Isso também pode acontecer em algumas pessoas no SIBO, né? Não é em todo mundo. Pode acontecer em algumas pessoas durante, né? Pessoas durante o tratamento da SIBO. Enfim. E por fim aqui, para terminar aqui os tópicos, seria o que fazer depois de eliminar o SIBO e SIFO da minha vida, né? Do meu intestino. É que a gente conversou mais cedo, né, pessoal? Agora é ter bom senso, não é o momento de avacalhar, que é o que acontece muito, né? Avacalhar é uma palavra usada aqui onde eu moro, né? No estado onde eu moro, que é chutar o pau da barraca. Não é hora de chutar o pau da barraca. As pessoas às vezes aproveitam esse momento e você fica melhor dos sintomas. Você se curou de alguma doença, agora eu vou aproveitar tudo. Meu amigo, a sua chance de ter uma recaída é bem maior. Não tô falando que nunca mais você vai poder comer alguma coisa diferente, sei lá, uma pizza ali, um hambúrguer ali, tá entendendo? Eu gosto muito de usar o princípio da consciência, que é o quê? Cara, vai comer um hambúrguer, em vez de comer um hambúrguer do Burger King, do McDonald's, sei lá, vai comer um hambúrguer um pouquinho mais artesanal. Ah, então é caro, beleza. Então vai tu mesmo, compra ali 500 gramas de um patinho, que é uma carne magra, tempera, deixa no formato de hambúrguer, assa ali na tua frigideira com um pouquinho de azeite, né? Então, tá entendendo? Dá pra gente comer bem sem precisar, porque a gente quer, tipo assim, a gente quer chutar demais o pau da barraca nas coisas, né? Mas dá pra gente comer adequadamente sem precisar exagerar, entendeu? Mas os caminhos seriam, né? O que fazer? É aquela regrinha que eu gosto muito de falar. E eu já falei aqui em vários vídeos que não estão aqui nessa playlist, mas outros vídeos avulsos aqui que eu vou gravando, que é uma, são duas regras. É voltar a comer comida de verdade e diminuir os industrializados, vamos chamar assim. É só isso aqui. Tudo se resume a essas duas regras. Quanto mais você vai voltando a comer comida de verdade, você vai comendo alimentos que têm densidade nutricional, ou seja, que tem muitos nutrientes. E esses nutrientes vão melhorando, obviamente, a tua saúde, não só do intestino, mas saúde de tudo. Vai fortalecendo a tua microbiota, tá entendendo? Então, o que seria comer comida de verdade? Comer fruta, legume, carnes um pouquinho mais magras, gordura, vai um pouquinho mais pro azeite, deixa as outras gorduras de lado. E várias coisas. Eu tenho vários vídeos aqui, né, falando sobre dieta anti-inflamatória, onde eu explico isso em detalhes, né, o que é que você pode fazer. Mas elementos que são importantes pensando na saúde intestinal é você comer fontes de probióticos, vamos chamar assim, né? É, vamos chamar fontes de probióticos, que seria alimentos fermentados. Seria muito interessante tu tomar um iogurte natural, um chucrute, uma kombucha, isso fazer parte do teu estilo de vida. Porque esses alimentos fermentados têm muitos trabalhos. Tem um cara chamado de Just Sonnenberg, eu até já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal. Ele tem um trabalho que ele publicou, um artigo científico muito interessante, mostrando que os alimentos fermentados eles realmente modulam o nosso intestino, deixa o nosso intestino mais anti-inflamatório. É bem legal esse vídeo. Você procura aqui depois você vai encontrar. É sobre alimentos fermentados. Você também pode usar aqui
É um suplemento de probiótico, não aleatório, né? Conversa com um profissional que tu confie, pode fazer sentido, né? Que você já eliminou o SIBO, agora é hora de reconstruir uma microbiota saudável, então também isso pode acontecer. É interessante também você aumentar o consumo de fibras mesmo. Cara, fibra é vital para a microbiota intestinal, entendeu? Existem 6 formas naturais de você aumentar o consumo de fibras na tua dieta. Né? Eu tenho um vídeo aqui explicando. Isso que eu lembro agora de cabeça. Oleaginosa, grãos integrais, é, frutas, legumes. Os dois outros aqui agora eu não lembro de cabeça. Mas enfim, entendeu? Então, vê também esse vídeo. Eu tenho aqui as 6 formas naturais de aumentar fibras na tua dieta. Então, tu tem que aumentar fibras. Porque a fibra é que vai alimentar as bactérias boas. Não vai adiantar tu simplesmente só tomar probiótico, por exemplo, e não comer fibra. E o probiótico ele precisa se encontrar com a fibra, porque para ele se alimentar, ele crescer e prosperar, entendeu? No nosso intestino. Então, aumentar a fibra, por exemplo, e diminuir esses ultraprocessados aqui que a gente já falou, né? Diminuir junk food, diminuir alimentos mais ultraprocessados, esses que são os piores. Lembrando que os alimentos são divididos em 4 níveis, né? In natura, minimamente processado, processado e o ultraprocessado. Ultraprocessado é tipo xilito, biscoito. Esse negócio que tu vê, que tu não sabe de onde é que ele veio, porque ele realmente foi produzido dentro de uma indústria, por isso que ele é um ultraprocessado. Então é aquele alimento que tu olha para ele e fala assim, rapaz, isso aqui foi feito como, né? Então esses alimentos são péssimos porque eles vêm com muita gordura do tipo saturada, muito açúcar refinado, muito sódio, muitos aditivos. Eu também já tenho vários vídeos aqui explicando como é que certos aditivos pioram a nossa microbiota. Como, por exemplo, adoçantes artificiais. Tem um trabalho de um cara chamado de Victor Marcos que ele mostra que os 3 adoçantes artificiais mais usados e mais vendidos pioram muito a nossa microbiota intestinal, que é o aspartame, a sacarina e a sucralose. E aí também tem um vídeo de emulsificante, polissorbato 80, carboximetilcelulose. Tem vários trabalhos mostrando que esses emulsificantes, eles, como se eles fizessem uma dispersão do muco que protege o nosso intestino. A gente falou isso sobre o capítulo 5, se não me falha a memória. E a gente perdendo essa camada de muco, a microbiota ela se aproxima mais, né, da parede do intestino aqui, da mucosa. Isso pode gerar uma resposta de inflamação, entendeu? Então, enfim. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso aqui. Eu espero que, né, eu tentem trazer realmente. Você viu que eu repeti aqui alguns tópicos, mas eu tentei trazer informações novas, assim, que, né, eu extraí, tipo esse artigo aqui, enfim. Certo? Então, espero que tenha sido enriquecedor para você. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, né? Ou faz um comentário aí achando que se tu chegou, se tu é um guerreiro ou uma guerreira. Cara, se tu chegou até aqui nesse capítulo 8, que ainda tem mais, né? Mas, meu amigo, se você chegou até aqui é porque você realmente tá, é um cara sério, é uma pessoa séria que tá querendo aprender de verdade, estudar de verdade. Melhorar a tua dieta, melhorar a tua alimentação. Se você é um profissional da saúde, quer fazer o melhor pelo teu paciente, então eu te parabenizo de verdade. Porque não é todo mundo que vai parar no vídeo no YouTube. Assistir uma série dessa de conteúdo de verdadeiro, denso, né? Enfim, certo? Então, parabéns e deixa aqui um comentário abaixo para eu te conhecer. Beleza? Pois um forte abraço e até o próximo capítulo.